Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. A você que se liga nas redes sociais do Jornal Tempo, na rádio Super Notícia FM, hoje o Café com Política recebe Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, pré-candidato à presidência da República pelo MDB. Ministro, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, obrigado pela presença. É um prazer enorme estar aqui, falar com os telespectadores e os leitores do jornal e ouvintes da rádio. E é um momento muito importante para o Brasil, para o país, um momento decisivo agora em 2018, onde nós vamos decidir quais são os rumos do país. Se vamos voltar atrás, se vamos prosseguir, fazer as reformas fundamentais e garantir uma rota de crescimento para o Brasil. Portanto, é um momento muito importante, agradeço o convite e vamos conversar um pouco aí sobre o país e tudo aquilo que precisa ser feito e tudo aquilo que já foi feito no Brasil para garantir uma vida melhor para os brasileiros. Nesta entrevista com a gente, a presença de Ricardo Correia, editor de política do Jornal Tempo. Muito obrigado mais uma vez pela constante presença conosco aqui no Café com Política, Ricardo. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado, ministro, pela presença. Muito obrigado. Bom, ministro, para começar, qual o grande mote dessa pré-campanha do senhor e que deve se replicar durante a disputa deste ano? O grande mote é exatamente garantir o crescimento do país, né? Garantir que o Brasil não volte atrás, não volte ao tempo de recessão e de aumento de desemprego. E, ao mesmo tempo que nós precisamos garantir que o país continue a crescer, nós precisamos também de fazer as reformas fundamentais para garantir que essa taxa de crescimento aumente. Não só crescer, mas crescer mais rápido e, em última análise, garantir que o padrão de vida dos brasileiros, de fato, aumente nos próximos anos. Para isso, é necessário um presidente e um governo comprometido com as mudanças que começaram a ser feitas no país, que tiraram o Brasil da recessão que se encontrava e garantir que o que precisa ainda ser feito para que o país volte a garantir que esse crescimento se mantenha e aumente, de fato seja implantado no país. Esse é o mote fundamental da campanha, isto é, vamos gerar crescimento com mais emprego e mais renda para os brasileiros. Agora, historicamente nas campanhas e nos últimos anos, foi pintado como impopular alguns dos temas, né, que são importantes aí para essa definição de crescimento. Teto de gastos, reforma da Previdência, tudo foi colocado como algo impopular. Como fazer com que a população entenda a importância dessas medidas? Muito simples. A população se interessa por emprego, isto é, cada um se interessa por saber se ele vai manter um emprego ou conseguir um emprego, se estiver desempregado, e também a sua família, os seus amigos, em resumo, até que ponto o Brasil está garantindo emprego para todos. E isto é algo que só pode ser feito fazendo as reformas fundamentais na economia. Ao mesmo tempo, o controle da inflação. Quer dizer, a população sabe muito bem que a inflação estava a 10% ao ano até 2016, e que caiu. Cada vez mais isso está mais claro para a população. Então, a população entende muito bem emprego, renda e inflação baixa. Então, a questão é levar a mensagem para a população de que, para assegurar o crescimento do emprego, da renda e inflação baixa e sob controle, é necessário fazer essas mudanças. Então, isso é que é o fundamental. Quer dizer, nós não precisamos estar discutindo aqui as questões referentes às reformas microeconômicas para gerar a produtividade, cada uma delas. Nós temos que discutir as reformas que estão sendo feitas, as reformas que estamos propondo para garantir crescimento do país com aumento do emprego
aumento da renda e queda da inflação. Ministro, os dados do IBGE de dezembro do ano passado mostram que houve uma retomada do nível de emprego no Brasil. Os números deste ano mostram também essa tendência da retomada do emprego, porém, em dezembro do ano passado, o IBGE mostrava também que o contingente de trabalhadores sem carteira assinada, ou seja, trabalhadores da informalidade, já havia superado o índice de trabalhadores formais. Há um claro sinal da retomada do emprego. Porém, esse emprego, muitos especialistas dizem, não são empregos de qualidade. Ou seja, são menos trabalhadores contribuindo para o INSS, menos trabalhadores até com a condição necessária para se aposentarem daqui a um tempo. O que fazer para criar esse emprego de qualidade? E o que poderia ter sido feito enquanto o senhor era ministro da Fazenda no governo Temer e que de repente não foi feito para que esse emprego de qualidade seja criado? Em primeiro lugar, é necessário que seja garantido que o próximo presidente vai prosseguir com as reformas fundamentais e, portanto, garantir o crescimento econômico. Apenas uma perspectiva de crescimento faz com que os empregos de qualidade sejam criados. O aumento da informalidade é exatamente o resultado da insegurança. Isto é, as empresas, muitas delas, que estão contratando porque está aumentando a venda, mas, ao mesmo tempo, inseguros os empresários, investidores, têm relação ao futuro, e é muito simples saber o porquê, né? Basta ver as propostas que estão sendo feitas aí pelos candidatos dos extremos. São propostas que levariam o país à recessão dos últimos anos. Então, todos ainda estão com cuidado. Quer dizer, uma das características do Brasil hoje é exatamente uma retomada, sim, mas muita cautela e muita preocupação com o que será o Brasil de 2019. Então, para garantir que sejam criados empregos de qualidade, com carteira assinada, etc., é necessário garantir que o crescimento vai continuar e que as empresas podem contratar, sim, com carteira assinada, porque o país vai continuar crescendo, aumentando a renda, controlando a inflação e não vamos voltar para a recessão do passado. O que é importante é isso. E o que deveria ser feito nos últimos 2 anos foi feito. Isto é, o Brasil saiu da maior recessão da história e voltou a crescer. Isso é algo que um movimento de uma queda do crescimento de 3,5% para um crescimento positivo de 1% em 2017, uma mudança de 4,5%. É uma mudança impressionante, né? E isso foi feito durante esses últimos 2 anos. Agora, o que nós precisamos agora é ver o próximo passo, né? Aumentou-se muito o emprego, é verdade. No entanto, muitos deles sem a carteira assinada. Também é verdade. Por quê? Por causa da insegurança em relação aos resultados da eleição. Então, como é que vai se resolver isso? Muito simples. Tendo um resultado na eleição que dê confiança a todos que o Brasil vai seguir na direção certa. Agora, nós temos 2 fatores no âmbito externo que, em tese, poderiam pressionar a inflação. Um dólar subindo de forma consistente e os combustíveis também por conta do preço do petróleo. Nós somos passageiros nisso aí ou a gente consegue fazer alguma coisa no cenário interno que permita se livrar desses 2 fatores? Não, certamente podemos fazer muita coisa assim no cenário interno que assegure. Por quê? Porque tem 2 questões. Primeiro, a insegurança em relação ao que está acontecendo no exterior, a subida da taxa de juros nos Estados Unidos, tudo isso é um fenômeno previsível, né? As mudanças da política monetária americana e do Banco Central americano não tem surpresa nenhuma. E, portanto, a mudança da taxa de juros dos Estados Unidos não tem grande surpresa. Qual é o problema? Nós temos, ao mesmo tempo, uma subida da taxa de juros nos Estados Unidos e uma reforma tributária lá baixando impostos de maneira que atraia investimentos para os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que cresce no Brasil a incerteza em virtude das eleições e de propostas dos candidatos querendo voltar atrás, etc., propostas que geram insegurança, né? O que acontece? Soma-se esses 2 fatores, você tem uma saída do capital. Por exemplo, eu estava vendo uma notícia hoje, quando cheguei em Belo Horizonte. Hoje saiu da Bolsa de Valores, etc., uma quantia de centenas de milhões de investimento estrangeiro que voltou ao exterior. Por quê? Pelo
pelo que eu estou dizendo, principalmente esse quadro de incerteza eleitoral. Isso leva, evidentemente, também a um aumento do dólar. Agora, como é que isso tem que ser revertido? Tem que ser revertido com a garantia de que o Brasil vai continuar fazendo as reformas, a situação fiscal vai estar sob controle e continuará sob controle. Alguns candidatos que propõem eliminar o teto de gastos ou voltar atrás de uma série de reformas, voltar a gastar mais recursos, etc., e expandir os gastos públicos, evidentemente, que gera insegurança. E isso gera a saída de capital, o que significa o aumento do dólar. Então, em última análise, a perspectiva futura. Para cada de câmbio, ela reflete muito a expectativa em relação ao futuro, como também Bolsa de Valores, etc., todos os mercados. Então, é muito importante que nós possamos garantir a todos que o Brasil vai continuar na direção certa, portanto, vai continuar crescendo e, portanto, vai continuar gerando emprego, que é fundamental para a população, controlando a inflação, e aí, em consequência, os investimentos continuarão a vir para o país. No Café com Política, nós estamos conversando com o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles. Ministro, o senhor foi um grande defensor da PEC que travou e atrelou à inflação os gastos públicos ao longo de 20 anos. E a gente fala principalmente de saúde e educação, que são demandas cada dia mais crescentes. Os críticos dessa medida afirmam que a prestação do serviço público vai ficar ainda pior do que já é. Mas, por outro lado, o senhor, enquanto governo, enquanto ministro do presidente Michel Temer, afirmou que essa era uma medida necessária para que o Brasil pudesse retomar o controle dos gastos. Eu pergunto para o senhor, essa medida, ela de fato não impede a prestação de serviço público com mais qualidade, sendo que esses percentuais eles já ficam ali definidos a partir ou dentro desse período de 20 anos, com percentuais já definidos e apenas sofrendo o reajuste da inflação? Não. É importante esclarecer, sim, é bom, obrigado por fazer essa pergunta, porque o que a emenda constitucional prevista que criou o teto de gastos, o que determinou para a saúde e educação, não é um limite de crescimento para a saúde e educação. Isso foi para as despesas gerais do governo, despesas correntes, despesas com funcionários, despesas gerais do governo. O que se fixou para a saúde e educação foi o contrário. Foi um piso, um limite mínimo, não máximo. Então, foi definido um mínimo para investimentos e despesas da saúde e da educação. Portanto, é o contrário. Então, essas foram áreas que foram incentivadas, preservadas e tem campo agora. Agora, o restante das despesas, sim, essas devem ser controladas, visando, inclusive, ter mais condições de investimento em saúde e educação. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, grande parte da educação, por exemplo, 67% dos alunos da educação fundamental, né, do ensino fundamental, são estudantes que estão em escolas municipais. E o orçamento dos municípios é diretamente proporcional ao crescimento da economia. Portanto, no momento que nós adotemos políticas que levem o país a crescer, os municípios terão mais recursos para investir na educação básica. Os estados têm grande participação na educação secundária. Também vão crescer com o aumento da arrecadação e, portanto, investir mais na educação secundária. Os estados são os grandes responsáveis pela segurança pública, polícias, etc. Portanto, vão arrecadar mais e ter condições de investir mais em segurança. E não há teto de gastos para municípios, para estados, etc. Portanto, o que há é condições do Brasil crescer mais, estados e municípios arrecadarem mais, poderem investir mais, portanto, em educação, em segurança, em saúde municipal e saúde dos órgãos estaduais. Além da saúde federal, né, a saúde é garantida e provida por instituições do governo federal e, ao mesmo tempo, o ensino, que é a educação que é patrocinada pelo governo federal. Mas, em resumo, isso está garantido, né, um mínimo. E estados e municípios vão ter arrecadação crescente e, portanto, investimentos muito maiores em saúde e educação e segurança.
O senhor citou aí 2 vezes já a questão dos extremos nessa eleição, né? E o risco, a insegurança que eles trazem. Num desses extremos, certamente, num desses extremos está o PT. E o senhor participou como presidente do Banco Central no governo Lula. Por que imaginar que seria hoje um governo do PT seria muito diferente daquele governo Lula? Em primeiro lugar, é importante dizer que quando o então eleito presidente Lula me convidou para ser presidente do Banco Central, ele me perguntou: Meirelles, você aceita ser presidente do Banco Central? E número 1. E antes disso ele perguntou: é possível controlar a inflação no Brasil, estabilizar a economia? Eu digo: sim, é possível. E mostrei como podia ser feito. Segundo, eu disse a ele: olha, eu posso aceitar, sim, ser presidente do Banco Central, mas com um compromisso de absoluta independência. Portanto, isso foi um acordo feito antes do início do governo e nós agimos com total independência e isso garantiu inflação baixa, garantiu estabilidade e garantiu, portanto, o crescimento da economia e do emprego. Agora, evidentemente, o programa do PT é completamente diferente e, de fato, eu acredito que tudo aquilo que estão propondo se implementar de novo ia ter o mesmo resultado do governo anterior, né? Que o governo de 2011 até 2016, que aplicou essas políticas, a economia foi para baixo, o desemprego subiu e a inflação subiu. O senhor está se referindo, obviamente, ao governo da presidente Dilma Rousseff. Bom, ministro, a gente viveu aí desta segunda para terça-feira uma greve de caminhoneiros em vários estados do Brasil, inclusive aqui em Minas Gerais, com estradas bloqueadas, enfim, transtornos diversos. E eles reclamam muito da questão do aumento dos combustíveis, em especial do diesel. Mas aqui a gente está sofrendo também com os aumentos constantes da gasolina e muito se culpa a Petrobras por essa política de preços nova que foi implantada a partir do governo Temer. Sendo Henrique Meirelles presidente da República, como seria a política de preços da Petrobras? Seria mantida como tem sido feita hoje? Em primeiro lugar, é importante dizer que o preço da gasolina é feito de diversos componentes, né? Tem o preço da Petrobras, que é o preço, em última análise, do petróleo internacional, que está subindo de preço, e tem todos os impostos, né, que vão adicionalmente ao preço da Petrobras. O importante aqui é nós olharmos exatamente essa questão dos impostos. Na medida em que nós possamos aplicar todas as políticas de controle de gastos, tá, nós teremos condições de diminuir, por exemplo, no caso da gasolina, os impostos, né? O imposto do CID, por exemplo, que é um imposto federal e etc. Resumo, o segredo aqui vai ser aplicar as políticas fundamentais de controle da despesa pública, que já, inclusive, estamos discutindo, já falamos sobre elas, teto de gastos, etc. Aplicando isso, nós teremos condições, aí sim, de baixar os impostos da gasolina e, baixando os impostos da gasolina, controlar o aumento de preço. Isto é o fundamental, preservando a saúde da Petrobras, porque no passado o que aconteceu foi que a Petrobras quase quebrou, tá? Como companhia, praticamente estava em situação que só não teve problemas graves porque é de controle e tem garantia implícita do Tesouro Nacional. Mas, em última análise, a Petrobras hoje está restaurada, está indo bem, etc. Agora, o importante é manter a saúde da Petrobras e, ao mesmo tempo, através do controle dos impostos, controlar o preço da gasolina, do óleo também. O senhor está indo participar de um evento do MDB, o senhor é pré-candidato do MDB, há outras, né, houve um momento que foi colocado o nome do presidente Michel Temer também, e a gente sabe que o MDB é muito dividido, né? Em cada lugar tem uma realidade muito diferente. Como conciliar aí essas realidades tão diferentes num partido que é considerado por muitos uma federação partidária numa campanha eleitoral? É muito simples. Nós temos aí um projeto que é um projeto vitorioso de recuperação da economia brasileira e a nossa mensagem, a MDB é uma mensagem. O MDB agora tem uma oportunidade histórica de ganhar as eleições para presidente da República e nós acreditamos que temos condições, portanto, de ter um projeto vitorioso com o MDB e continuar transformando o país. Esse é um discurso que o senhor fala para a militância do MDB, que é muito diversa, conforme disse o Ricardo. Agora a pergunta é a seguinte: para o eleitor como um todo, o governo Temer é um governo altamente impopular e o senhor é o senhor é o candidato ou pré-candidato representante desse governo. Qual vai ser o discurso
para tentar se aliviar desse peso de ser o candidato de um governo que é impopular? Não, eu não sou o candidato do governo, como eu não sou o candidato do mercado, eu sou o candidato do crescimento, do emprego e da renda. Né? E é isso, essa é a mensagem à população. A inflação está controlada, vamos mostrar isso à população, o crescimento do emprego está aí. Em resumo, o crescimento é o avanço contra o atraso. É essa a nossa proposta. A gente está caminhando já para o final da entrevista, mas eu gostaria ainda de fazer uma última pergunta. Chegou-se a ventilar numa composição entre o senhor e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, PSDB e MDB, com o senhor sendo até mesmo vice dele. Isso está no seu horizonte ou não passou de especulação? A trajetória de Henrique Meirelles é de fato uma trajetória como candidato à presidência da República? Somos candidatos a presidente da República, não houve nenhuma conversa objetiva com o PSDB sobre vice-presidência. Né? Eu até brinquei sobre esse assunto quando me perguntaram se era possível fazer um acordo aí com a vice-presidência, perfeitamente, desde que o PSDB indicasse o candidato a vice-presidente. Né? Evidentemente foi uma brincadeira, o PSDB tem candidato, etc., como o MDB terá candidato também, e vamos disputar a eleição. Agora, não há dúvida que a eleição é em 2 turnos e temos aí confiança de que poderemos ter o apoio do PSDB no segundo turno. Eu fui informado aqui pela nossa produção que ainda há tempo para mais uma última pergunta mesmo, ministro. Sei que o senhor tem compromisso daqui a pouco, mas o senhor, entre 2012 e 2016, trabalhou na JBS, uma empresa que está muito envolvida com a questão das delações premiadas, com a Operação Lava Jato. Isso influencia de alguma maneira na campanha do senhor? E se for questionado sobre isso durante a campanha, qual vai ser a resposta? É muito simples, eu nunca trabalhei na JBS, isso aí é uma informação falsa. Tá? Mas o senhor não foi presidente do Conselho de Administração? Da JF. Eu fui presidente do Conselho da empresa Holding, que não é trabalhar na empresa. Isso é um conselho que foi feito porque a Holding iria fazer lançamento de ações no mercado, que nunca aconteceu, portanto ele nunca entrou em funcionamento. O que eu fiz, sim, foi fazer um trabalho de orientação da criação do banco digital, que é o banco online, o banco que a pessoa pode operar a partir do telefone, etc., que está indo muito bem, aliás. É o banco original. E, ao mesmo tempo, naquele período, eu fui presidente do Conselho do Lazard Americas, e que é um grande banco de investimento americano, e que foi a minha função principal. Fui também membro do Conselho do Lloyd's of London, que é uma empresa bicentenária, que é basicamente a Bolsa de Seguros de Londres, que é a maior do mundo, e etc. Em resumo, eu tive uma série de funções, inclusive a orientação da construção do Banco Digital. Portanto, e a minha carreira, ela foi, a maior parte do tempo, foi 30 anos, eu trabalhei no Banco de Boston, que aliás tinha agência muito bem sucedida aqui em Belo Horizonte, um banco de reputação inquestionável, com presença no mundo inteiro, e a minha carreira é uma carreira absolutamente inquestionável, com uma reputação a toda prova. Portanto, esta é uma das áreas onde eu vou ter muita tranquilidade e segurança na campanha. Muito bem, a gente está chegando ao final desse bate-papo, então, com Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, pré-candidato à presidência da República pelo MDB. Muito obrigado por essa entrevista, por ter nos feito essa visita, e a gente aguarda, quando for oficialmente candidato, já que ainda é pré-candidato, uma nova visita para que a gente possa conversar a respeito dos rumos do Brasil. Muito obrigado. É uma satisfação enorme ter conversado com vocês e com todos os leitores, ouvintes e telespectadores do grupo. Ricardo Corrêa, editor de política do Jornal O Tempo, sempre participando conosco do Café com Política. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, ministro. Obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Você acompanha também essa entrevista de Henrique Meirelles nas páginas do Jornal O Tempo, além, claro, da Rádio Super 91.7 FM. Até a próxima.